Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter. Graça e paz, queridos e amados irmãos, Pastor Robson Vasconcelos aqui no seu canal Graça Abundante. Hoje nós vamos estar falando sobre o que é heresia. Nós batemos muito aqui na chamada teologia da prosperidade, na teologia do triunfalismo, na teologia humanista, falamos muito sobre hereges, e hoje nós queremos fazer um vídeo específico a respeito do que é a palavra ou o que é heresia. Amados, heresia literalmente significa escolha. E essa palavra ela vem do latim, ou melhor, do grego, onde se pronuncia aireses. Mas devido à forma como ela é aplicada, queridos, no âmbito religioso, muitas pessoas passaram, na verdade, a ter dúvidas quanto ao significado da palavra heresia. E nesta mensagem, nesse estudo, nesse vídeo, veremos o que é heresia e como essa palavra ela é aplicada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Precisamos entender que o significado da heresia do Antigo Testamento como dissemos, heresia vem de um verbo grego, certo? E significa originalmente a palavra escolha. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, conhecida como LXX do organismo romano, ela é sempre utilizada assim nesse sentido, ou seja, no significado original da palavra, sem qualquer conotação pejorativa. Já no Novo Testamento, a palavra heresia encontra muitas vezes o uso da palavra heresia no Novo Testamento, porém aplicado em contextos diferentes, certo? Em contextos diferentes. Assim, derivado do significado original, escolha, a palavra heresia passou a designar alguns conceitos mais específicos. Então, amados, de um modo geral, todas as aplicações da palavra heresia no Novo Testamento têm em comum o sentido que denota partido ou então sectarismo. Podemos ver em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a palavra heresia é utilizada para se referir aos saduceus. Em Atos capítulo 5, verso 17, também para se referir aos fariseus, em Atos capítulo 15, versículo 5, e também no capítulo 26, verso 5, e até mesmo aos cristãos, em Atos capítulo 24, versículo 5, versículo 14, capítulo 28, versículo 22. Nestes exemplos citados, amados, a palavra heresia ela está sendo utilizada para designar, na verdade, um modo de pensar sustentado por um grupo religioso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19, o apóstolo Paulo ele aplica a palavra heresia para se referir a partidos que aparecem no meio da igreja, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente e gerando divisões. Esse tipo de comportamento ele foi reputado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, como também uma obra da carne. Paulo, escrevendo a Tito, faz uma advertência, amados, sobre esse tipo de pessoa que fomenta tais divisões, divisões dentro da igreja, dizendo que se depois de admoestado 2 vezes a pessoa ainda continuar com tal comportamento, essa pessoa ela deve ser evitada, pois é perversa e perseverando no seu pecado se condena a si próprio. Está em Tito capítulo 3, versículo 10.
O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ele aplica a palavra heresia para se referir a um devido, ou melhor, um desvio de doutrina do verdadeiro evangelho, ou seja, aquilo que se desviou do verdadeiro evangelho, ou seja, onde ocorre a negação das verdades bíblicas reveladas. Está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Houve muitas heresias ensinadas na igreja primitiva. Eu quero falar aqui rapidamente das principais heresias. E considerando a aplicação da palavra heresia, amados, no sentido de desvio doutrinário ao longo da história, a igreja sempre precisou lutar contra as heresias que surgiam para tentar. Então, o que acontece? A igreja ela sempre precisou lutar contra as heresias que surgiram para tentar perverter as escrituras. Não está sendo diferente hoje isso, né? Estamos vendo aí muitas heresias sendo ensinadas nos púlpitos das igrejas com a intenção de desviar a igreja da palavra de Deus. Mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas no mundo e no Brasil em especial, que são defensores do Evangelho, para trazer de volta a igreja para o trilho, né? Nós temos aí nomes grandes no Brasil, como Augusto Nicodemos, né? O reverendo Augusto Nicodemos. Nós temos o reverendo Hernando Dias Lopes, nós temos o reverendo Paulo Júnior, nós temos o pastor Marcos Graconato, o pastor Renato Vargens, né? Temos canais como o nosso, canal Graça Abundante, que também faz parte dos defensores do Evangelho, onde pregamos a verdade e denunciamos as heresias. Então, na época da igreja primitiva, graves heresias doutrinárias precisaram ser combatidas também como hoje. E aqueles que as ensinavam foram identificados como falsos profetas, também como os de hoje. Nas epístolas, amados, escritas pelos apóstolos, podemos perceber os grupos que precisavam ser combatidos. Na igreja aos Romanos e na epístola aos Gálatas, Paulo ele refutou as práticas judaizantes que tentavam misturar práticas judaicas e a conservação. Então, ele tentou, né, ele refutou práticas judaizantes que tentavam misturar práticas judaicas e a conservação da lei com a fé em Cristo. O docetismo e gnosticismo também foram fortemente combatidos na igreja primitiva pelos apóstolos. A epístola aos Colossenses e a epístola escrita pelo apóstolo João claramente denunciaram os graves erros de grupos que ensinavam a negação da encarnação de Cristo, né, de que Cristo teve um corpo físico, afirmando que a aparição de Cristo em carne era apenas semelhante a uma visão. O combate a esse tipo de heresia pode facilmente ser identificado em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3 e 2 João capítulo 7. Então, qual a diferença? Você pode me perguntar, mas pastor, então qual a diferença entre erro e heresia? Amados, sabemos que existe muita divergência teológica em vários assuntos, e diante disto, às vezes os cristãos possuem algumas dificuldades em separar o que é erro e o que é uma heresia. Uma maneira simples, amados, de podermos diferenciar o erro da heresia é conhecendo as doutrinas principais da fé cristã. Quais são as doutrinas principais da fé cristã? Primeiro, a inspiração das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. A doutrina da Trindade. Há um só Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Expiação na cruz. A morte de Cristo foi para
expiar os pecados de seu povo. Ressurreição. A ressurreição de Cristo foi real e literal, né? Ou seja, ele ressuscitou fisicamente. Justificação. A justificação se dá exclusivamente, né, pela fé em Jesus Cristo, ou seja, não há qualquer influência de obras e méritos humanos. Segundo a vida de Cristo, Cristo voltará para buscar o seu povo e julgará os vivos e os mortos. Aqui se inclui também as verdades bíblicas a respeito da condenação eterna dos ímpios no inferno e bem-aventuranças eterna dos santos no novo céu e na nova terra. Então esses pontos que nós tratamos aqui, irmãos, são pontos principais. E qualquer desvio desse padrão que constitui o centro do cristianismo histórico deve ser identificado como uma heresia. As demais coisas são divergências teológicas sobre pontos secundários que não ameaçam os princípios da fé cristã. Logo, uma doutrina que nega a Trindade, como o unitarismo, né, unitarianismo, por exemplo, os testemunhos de Jeová, ou que defende a salvação de todas as pessoas, como o universalismo, ou até mesmo que nega a condenação eterna dos ímpios, como o aniquilismo, certamente precisam ser rejeitada, combatida, pois é uma heresia e seus defensores são hereges. Também devemos ficar atentos à possibilidade de um erro de se tornar uma heresia. Por exemplo, os cristãos discordam sobre a manifestação de alguns dons espirituais na atualidade, como, por exemplo, falar em outras línguas. Uns se posicionam contra, outros se posicionam a favor. Um dos lados está errado, mas é apenas um erro e não uma heresia. Passa a ser uma heresia quando um dos grupos começa a pregar que crê ou não crê no dom de línguas na atualidade é determinante para a salvação de alguém. Então, amados, esse foi a nossa mensagem de estudo hoje sobre o que é, de fato, uma heresia. Espero ter atendido às expectativas dos amados irmãos. Se você tem alguma pergunta a respeito desse assunto, deixe na descrição desse vídeo. Também deixe o seu like. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante, um canal a serviço dos defensores do um canal também, amados, interativo, onde você pode participar do nosso canal, dando as suas sugestões, fazendo as suas perguntas e fazendo com que com isso nós possamos estar preparando os novos assuntos dos nossos próximos vídeos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, queridos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, para a glória do nome do nosso eterno Deus. Shalom, shalom.